Havia na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre os quais Barnabé e Simão, chamado o Negro, e Lúcio de Cirene, e Manahem, o qual era colasso de Herodes tetrarca, e Saulo. E quando eles se entregavam ao serviço do Senhor e jejuavam, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Saulo e Barnabé para a obra a que os destinei. Então, depois que jejuaram e oraram, impuseram-lhes as mãos e despediram-nos. Eles, pois, enviados pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E quando chegaram a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para os auxiliar no seu ministério. E tendo percorrido toda a ilha até Pafos, encontraram um certo homem mago, falso profeta, judeu, que tinha por nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, tendo mandado chamar Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, se lhes opunha, procurando afastar da fé o procônsul. Porém Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó, tu, que estás cheio de todo engano e de toda astúcia, filho do demônio, inimigo de toda justiça, tu não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor. Pois agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e serás cego, sem ver o sol, durante certo tempo. E logo caiu sobre ele uma obscuridade e trevas, e andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. Então o procônsul, vendo este fato, creu, admirando a doutrina do Senhor. E tendo-se feito a vela de Pafos, Paulo e os que com ele se encontravam chegaram a Perja da Panfilha. Aqui João, apartando-se deles, voltou a Jerusalém. Eles, porém, passando por Perge, foram a Antioquia da Pisídia. E tendo entrado na sinagoga em dia de sábado, tomaram assento. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes dizer: Irmãos, se vós tendes alguma exortação a fazer ao povo, falai. Então Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo, enquanto eram estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com o seu braço levantado, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. E, destruindo 7 nações na terra de Canaã, distribuiu entre eles, por sorte, o território delas, cerca de 450 anos depois. E, depois disso, deu-lhes juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e deu-lhes Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim, por espaço de 40 anos. E tirado este, suscitou-lhes como rei a Davi, ao qual, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Da descendência deste, segundo a sua promessa, trouxe Deus o Salvador a Israel, Jesus, tendo João pregado antes da manifestação da sua vinda, o batismo da penitência a todo o povo de Israel. E João, chegando ao termo da sua missão, dizia: Eu não sou quem vós pensais, mas eis que depois de mim vem aquele de quem eu não sou digno de desatar o calçado dos pés. Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que entre vós temeis a Deus, a vós é que foi enviada a palavra desta salvação. Porque os habitantes de Jerusalém e os príncipes dela, não conhecendo este, nem as vozes dos profetas, que cada sábado se leem, condenando-o, as cumpriram. E não encontrando nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos para lhe tirarem a vida. E tendo consumado todas as coisas que estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram no sepulcro. Deus, porém, ressuscitou dos mortos ao 3º dia, e foi visto durante muitos dias por aqueles que tinham ido juntamente com ele da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são suas testemunhas perante o povo. E nós vos anunciamos que aquela promessa que foi feita a nossos pais, Deus a cumpriu para nossos filhos, ressuscitando Jesus,
como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu te gerei hoje. Que o ressuscitou dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Ele o disse deste modo: Dar-vos-ei fielmente os favores divinos prometidos a Davi. Por isso também diz noutro lugar: Não permitirás que o teu santo experimente corrupção. Porque Davi, tendo durante a sua vida servido conforme a vontade de Deus, adormeceu no Senhor e foi sepultado com seus pais e experimentou a corrupção. Porém, aquele que Deus ressuscitou dos mortos não experimentou a corrupção. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por ele vos é anunciada a remissão dos pecados e de tudo aquilo de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Por ele é justificado todo aquele que crê. Tomais, pois, cuidado, que não venha sobre vós o que foi dito dos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos, e desaparecerei, que eu faço uma obra em vossos dias, uma obra que vós não crereis, se alguém vou lá contar. E quando eles saíam da sinagoga, rogavam que no sábado seguinte lhes falassem sobre o mesmo assunto. E, tendo-se dissolvido a reunião, muitos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, com as suas palavras, exortavam a que perseverassem na graça de Deus. E no sábado seguinte, concorreu quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo aquela concorrência de gente, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: Vós éreis os primeiros a quem se devia anunciar a palavra de Deus, mas, porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor: Eu te constituí luz das gentes, para que sejas a salvação até a extremidade da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que eram predestinados para a vida eterna. E a palavra de Deus espalhava-se por toda aquela região. Mas os judeus instigaram algumas mulheres religiosas e nobres, e os principais da cidade, e suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e lançaram-nos fora do seu país. Então estes, tendo sacudido contra eles o pó dos seus pés, foram para Icônio. Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.